Olá, esse é o CC, cortes comentados do canal Conectados. Você vai assistir um corte agora da nossa convidada Flávia Costa, que é uma ativista política lá de Maiorca. E eu convido todos vocês a assistirem o bate-papo que vai aparecer agora aqui, ó. E além de falar para nós sobre o ativismo político dela, ela contou também algumas coisas aí sobre o trabalho dela no mar. E foi bem legal. Dá uma conferida lá e segue nós. Quem é você, Flávia? Quem sou eu? Vamos lá. Eu sou uma pessoa comum, sou uma brasileira que está vivendo aqui no exterior, que decidiu vir morar em Maiorca, depois de passar a vida inteira no Brasil. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou filha de imigrantes italianos, né? Foram para o Brasil a modalidade navio mesmo, assim, os últimos imigrantes que chegaram, no final dos anos 70, meado dos anos 70. E eu nasci no Rio de Janeiro, e com 10 anos de idade fui morar na Bahia. Minha mãe foi morar na Bahia, né, com a separação dos meus pais, minha mãe foi morar na Bahia, e eu cresci no sul da Bahia, em Santa Cruz Cabrália, uma cidadezinha que fica perto de Porto Seguro. E ali fiz minhas raízes, meus amigos, me casei novinha, com 19 anos eu me casei, né, assim, fui morar junto, e fui mãe muito nova também, fui mãe aos 21 anos. Hoje meus filhos estão grandes, lindos, maravilhosos. O Mateu, que tem 17, a Sofia tem 19. E há 4 anos eu decidi vir morar na Espanha, porque eu escolhi, na verdade, esse lugar, eu escolhi Maiorca. Eu estava fazendo uma viagem, com muita vontade de morar fora do Brasil, já há algum tempo era uma coisa que eu tinha, assim, muito na cabeça, de morar fora do Brasil, de ir morar na Itália, né, fazer o caminho inverso dos meus pais. E só que numa viagem que eu fiz, assim, que eu estava com esse intuito mesmo, depois de uma separação também, né, assim, e aí eu escolhi Maiorca, eu encontrei esse lugar aqui, me apaixonei pela cidade, encontrei possibilidades e vim para cá. Depois de estar aqui, eu vim para cá em 2018, no ano das eleições, das fatídicas eleições de 2018. Então, eu já cheguei aqui tentando aglutinar brasileiros, saber como é que dava para votar por aqui, como é que fazia, eu não sabia nada disso, porque eu nunca tinha morado fora do Brasil, e aí, só que eu fiquei como uma formiguinha na internet, né, assim, fazendo militância na internet, participei de algumas passeatas aqui, especialmente com relação aos incêndios na Amazônia, então eu via que também as pessoas se manifestavam contra o que estava acontecendo, e já tinha uma repulsa com o Bolsonaro, né, já existia isso, mas por parte de setores da esquerda local, né, assim, eu não via os brasileiros. E aí eu ficava com aquela coisa de reunir os brasileiros daqui, não é possível, tem muita gente. Até os brasileiros que eu ia conhecendo, todo mundo meio, não, e tal, ninguém muito afim de se envolver na militância. E aí, já no começo da pandemia, bom, aí vivendo a vida aqui, né, e tal, meus filhos vieram também, a gente estava se estabelecendo aqui, e aí veio a pandemia, e aí no início da pandemia, eu, naquela loucura na internet, desesperada com o que estava acontecendo no Brasil, minha mãe aqui não tinha conseguido voltar para o Brasil também, enfim, minha mãe, uma mulher feminista, assim, de esquerda, desde muito nova, né, uma menina rebelde na juventude e tal, então eu absorvi muito isso dela, né, Sim. na vida, sem a gente falar muito, isso é feminismo, sem a gente falar muito, era uma coisa muito natural, assim, era uma coisa mesmo de as indignações com as injustiças e tudo, mas na minha vida, de maneira geral, isso muito, ou seja, como tem que ser, né, assim, a gente se indignar com as injustiças, sem Muito presente. necessariamente falar que isso, né, que a gente está militando. E aí, a Renê
viu uma postagem minha. A gente participava de um grupo de Facebook em comum de brasileiros na Espanha. E ela viu um comentário meu, assim, ia rolar o Stop Bolsonaro Mundial, a primeira edição, né? O pessoal começou a publicar e tal. Eu falei, em Maiorca não vai ter? Porque eu vi a Madrid, eu vi uma lista de cidades, assim. Eu falei, Maiorca não vai ter. Aí ela já mandou logo, eu posso te ligar? Assim, eu falei, ô Marcelo, se você quiser interromper, eu vou falando, eu desembesto, viu? Por ter visto esse vídeo e já sabe, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e segue a gente nas redes sociais. Valeu, segue nós!